linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homem te vem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Boa noite, meus irmãos, que a paz, a luz do Divino Mestre Jesus possa se fazer presente em nossos corações e em nossos pensamentos nesta noite. O tema da nossa palestra é o que podemos fazer para ajudar o obsediado da influência do obsessor. Mas antes de nós iniciarmos a nossa reflexão em torno do tema desta noite, vamos à mensagem para que assim possamos já indo nos preparando, nos religando com a espiritualidade amiga aqui presente. E nós escolhemos uma mensagem do livro Lampadário Espírita, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. A lição é a lição 28, que traz como tema influenciações. Viajantes das lidas do passado, avançamos pelos rumos do futuro. Quase todos, entretanto, vinculados a compromissos que foram esquecidos, mas não desaparecerão. Nascemos e renascemos girando na roda incessante dos fracassos que se acumulam sobre outros fracassos que vimos ressarcir. Comparsas de crimes que morreram, sem se consumirem, repontam na senda das dúvidas e sintonizados por processo de atração específica. Perseguem e são perseguidos no círculo estreito da própria inferioridade. Amigos se transformam em verdugos, irmãos se converteram em adversários, por nossa culpa seguem-nos irritados e odientos. Fulguram, todavia, aqui e ali, as lições da vida, e surgem em toda parte as abençoadas ocasiões de refazer e perdoar, chamando-nos e orientando-nos. Raros somente possuem olhos ou descobrem que fazeres, como fazerem pela própria libertação. Faz exame diário das tuas ações à luz do Evangelho, ausculta os sentimentos e reflete-os no espelho da consciência. Consulta aspirações e indaga como se encontras face à provável proximidade da desencarnação.
e compreenderás quanto é urgente o curso de iniciação na conduta cristã, oferecendo valores para a contabilidade da vida, vida que está em tudo e em todo lugar esperando por ti. Permear-te-ás, se assim o fizeres de compaixão por eles, nossos irmãos de mente viciada, psiquicamente atribulados, aprendendo na dolorosa lição deles o exercício da fraternidade e da elevação de ti mesmo. Influem os espíritos em nossos pensamentos e os nossos atos? Indaga Kardec aos espíritos superiores, aos instrutores, e eles respondem: muito mais do que imagineis. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Considerando a influência dos desencarnados nos pensamentos, palavras e ações dos que se locomovem na carne, policia desejos e elaborações mentais para que as malhas delicadas e viciosas da influenciação obsessiva não te retenham o passo da jornada clarificadora, em que te encontras na conquista da luz que dimana de Jesus, o sol excelso da nossa vida. Então, essa mensagem desta noite já nos convida a iniciarmos a nossa reflexão do tema que será estudado. E para isso, vamos à nossa prece para que assim possamos nos religarmos, entrarmos em sintonias com a espiritualidade superior aqui presente. E assim, unidos em pensamentos, vamos trazendo sempre a doce imagem amiga de Jesus a nos envolver. Aquele olhar amoroso que nos acolhe. E assim, vamos nos religando com as vibrações elevadas e harmoniosas, deixando que o sentimento de gratidão nos envolva. Vamos agradecendo a esse Pai de amor, bondade e misericórdia pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais uma noite de estudo e esclarecimento tão importante para a nossa evolução espiritual. Que Jesus e os benfeitores espirituais possam nos amparar nesta noite e que nós possamos, ó Pai, transmitir em palavras simples, mas amorosas, tudo aquilo que todos nós necessitamos aprender nesta noite. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos ilumine e que nós possamos permanecer com muita paz em nossos corações e em nossos pensamentos. Bom, antes de nós entrarmos no tema específico, como eu disse na mensagem lida do livro Lampadário Espírita, em que bem no finalzinho, retrata a pergunta que Kardec faz aos espíritos, aos espíritos superiores, aos espíritos instrutores. Se os espíritos desencarnados, eles influenciam em nosso pensamento e em nossas ações. E os amigos espirituais respondem que sim, eles influenciam de tal forma que agem por nós. E nós vamos encontrar toda essa explanação, essa explicação da codificação kardeciana no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, que fala das intervenções dos espíritos no mundo corpóreo, que vai desde a pergunta 456 à pergunta 459. Então, nesse capítulo, os espíritos vêm nos esclarecer, os espíritos superiores, os espíritos instrutores, vêm nos esclarecer de que eles nos conhecem, os desencarnados, espíritos ainda infelizes, espíritos em condições inferiores, espíritos que não conseguiram o seu desenvolvimento moral e que nos influenciam em nossos pensamentos e em nossas ações. Eles nos observam, eles sabem das nossas fragilidades, das nossas fraquezas. E aí, quando nós ainda também estamos em condições ainda de não despertar no sentido de estarmos desenvolvendo virtudes
e no sentido moral, nós estabelecemos toda a ambiência e a energia favorável para que esses espíritos venham nos influenciar. Mas o que vem a ser obsessão? Nós falamos tanto em obsessão, obsessores, obsediados, mas o que é obsessão? Quando nós pegamos o livro dos médiuns, está lá escrito: obsessão é a influência que os espíritos inferiores logram em adquirir sobre outros, sobre nós, espíritos encarnados. E também esse processo de obsessão e influenciação também ocorre de desencarnado para desencarnado, né? E aí nós vamos lá na Gênese, no capítulo 14, no item 45, onde faz também a reflexão quanto à definição de obsessão. Então, obsessão é a ação persistente de espíritos maus que exerce sobre um indivíduo. Ela apresenta caracteres muito diferentes, ou seja, essa influenciação, ela se dá desde uma simples influenciação, a fascinação e a condição de subjugação, de posse, né? Nos estágios de influências simples, passa desapercebido que muitas vezes nós não conseguimos perceber de que nós também estamos sendo influenciados em nossos pensamentos e em nossas ações por esses irmãos. A fascinação já é um estágio mais avançado desse processo de obsessão, em que a pessoa ela fica fascinada, né? Ela perde a lógica, o raciocínio. E na subjugação, no processo de possessão, já é muito mais avançado, em que a pessoa ela perde totalmente o domínio das suas atitudes. Então, são processos bastante delicados, que merecem sim a nossa atenção e toda a nossa dedicação. Mas o importante é dizer que o nosso planeta, né, que está no crepúsculo do processo do planeta de regeneração, ele traz ainda as características de um planeta de prova e expiações, em que o mal predomina. E essa condição em que ainda nós estamos estagiando é resultado das nossas próprias imperfeições, das nossas próprias mazelas. E essa condição em que nós nos encontramos ainda, da nossa ignorância do ponto de vista da moralidade, que nós ainda não conseguimos desenvolver, é através dessa condição que nós criamos toda a ambiência e toda a energia ao qual esses espíritos inferiores que se encontram ainda na órbita da Terra tenham condições para nos influenciar. No livro de Manuel Filomeno de Miranda, que traz como tema transtornos psíquicos e obsessivos, psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco, ele diz o seguinte, que a ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê de braços neste mundo. Então, os espíritos inferiores só nos influenciam porque nós ainda nos encontramos abraçados com esses flagelos humanos do ponto de vista das nossas dificuldades morais. Então, os espíritos imperfeitos ainda predominam na população encarnada e desencarnada no planeta que habitamos, né? Como disse, determinando a sua condição de inferioridade moral. E o benfeitor espiritual Emmanuel, no livro da doutora Marlene Nobre, que fala sobre obsessão e suas máscaras, naquela época em que ela trouxe essa obra maravilhosa para nos esclarecer sobre as obsessões e as suas máscaras, o benfeitor espiritual Emmanuel, ela traz nessa obra, naquela época, diz o seguinte, que existem mais de 20 bilhões de espíritos desencarnados que se encontram
na órbita da Terra, espíritos desencarnados ainda sem atingirem a evolução moral, necessitando ainda de reencarnar, e que permanece na órbita da Terra, apegados à Terra devido à nossa condição de encarnados, né? Porque esses espíritos desencarnados que passaram para o plano material espiritual são espíritos encarnados como nós, que estagiaram na carne e que não conseguiram aproveitar a oportunidade da sua trajetória reencarnatória para a evolução espiritual, partem para o mundo, para o plano espiritual, continuando a serem o que realmente eles foram enquanto encarnados. A morte da matéria não há uma transformação quando nós deixamos a matéria, nós continuaremos sendo no mundo espiritual e o que fomos aqui enquanto espíritos encarnados. Então, dessa forma, nós podemos imaginar o grau de heterogeneidade espiritual que nos circundam e que toda essa energia que nos circunda é consequência da grande complexidade de intercâmbios torturosos e infelizes entre encarnados e desencarnados. Mas esse intercâmbio, ele só é possível graças à nossa, ou infelizmente, graças à nossa condição de espíritos ainda imperfeitos. Mas o que é que nós, que é o tema da nossa palestra de hoje, né, entendendo agora o que é obsessão, as formas da obsessão, entendendo que esses espíritos, eles nos observam, eles nos conhecem mais do que nós possamos imaginar. Muitos desses espíritos, como disse na lição, na mensagem lida no início da nossa abordagem, são inimigos nossos do passado, né? São aquelas pessoas com as quais nós convivemos enquanto encarnados e não conseguimos fazer os ajustes necessários. Dessa forma, são esses espíritos que, ao deixarem a roupagem da matéria, retornam ao mundo espiritual e vêm estar conosco, dependendo dos ajustes que não foram feitos, né? Dependendo do que nós não conseguimos ajustar ou o mal que fizemos a ele, eles vêm nos procurar e assim se inicia esse intercâmbio, muitas vezes doloroso, entre o encarnado e o desencarnado. Mas é importante dizer que toda obsessão, ela decorre da perfeita sintonia. Não podemos esquecer que um processo obsessivo, ele só se estabelece devido à sintonia entre o agente perturbador e o paciente perturbado. A sintonia por comunhão de pensamento, por comunhão de atitudes. Então, assim, o cultivo de ideias arbitrárias, atitudes de agressividade, né? Por nós não conseguirmos desenvolver a nossa moralidade, nós estabelecemos essa simbiose psíquica com esses espíritos que têm a mesma sintonia, o mesmo pensamento, a mesma dificuldade moral que a nossa. E aí podemos entender que os processos obsessivos, eles só acontecem com a nossa permissão, né? Se nós não procurarmos mudar as nossas dificuldades, melhorar as nossas dificuldades, né? Se nós trazemos sentimentos de ódio, de vingança, se somos pessoas com atitudes más, né? Ou seja, atitudes contrárias à lei divina, à lei cósmica, nós estaremos, consequentemente, estabelecendo toda essa sintonia, todas essas condições psíquicas que vai favorecer a instalação do processo obsessivo. Mas o que é que nós podemos fazer para que possamos livrar da influência dos espíritos obsessores?
Nós sabemos que nós somos espíritos imortais. E por sermos espíritos imortais, né, nós entramos em sintonia, nós emitimos energias através dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, aonde nós nos encontramos. E para que nós possamos permanecermos em sintonia com a espiritualidade mais elevada, em sintonia com os nossos mentores espirituais, nós temos que vivenciar o Evangelho de Jesus. E vivenciar o Evangelho de Jesus não significa apenas nós estudarmos, decorarmos capítulos, versículos, sabermos de todas as obras kardecianas. Há necessidade sim do estudo, há necessidade sim do desenvolvimento do intelecto, mas quando nós nos propomos simplesmente ao estudo, mas a esse estudo que nos possibilita ou nos dá somente aquela intelectualidade do orgulho, da vaidade, de nada vai nos servir. Então, como disse Haroldo Dutra, numa de suas palestras, não basta só o estudo, decorar datas, né? Nós precisamos da aproximação do espírito, da consciência com a mensagem evangélica. Nós podemos também, para que nós possamos livrar da influenciação dos espíritos, né, inferiores, procurar sim as casas espíritas através das inúmeras terapias que possamos receber, o passe, a palestra, a água fluidificada, o estudo, né? Porque aí nós vamos passar a entender a nossa condição, entender o que nós precisamos estar trabalhando em nós, como disse a mensagem, né? Como disse na mensagem lida inicialmente do livro Lampadário Espírita, que nós devemos nos aproximar do Evangelho de Jesus, né? Que fala que faz o exame diário das tuas ações à luz do Evangelho. Ausculta os sentimentos e reflete no espelho da consciência, né? Se as minhas atitudes estão de acordo com as leis cósmicas, se eu fiz tudo aquilo que eu poderia fazer de melhor, né? No sentido de estar desenvolvendo as minhas virtudes. Então, é esse exame que nós devemos fazer. Nós devemos estudar, nós devemos assistir às palestras, nós devemos receber o passe, nós devemos tomar a água fluidificada, mas nós precisamos também fazer o esforço de desenvolver as nossas atitudes através de virtudes, né? Através de atitudes edificantes. E aí Haroldo fala que nós precisamos da aproximação do espírito da consciência com a mensagem evangélica. E ele fala aí que nós temos 4 bases, né? E essas 4 bases conhecer a mensagem, meditar, senti-la e vivenciar, né? São as bases sólidas para que nós possamos trabalhar as nossas virtudes, desenvolver a nossa moralidade. Então, se eu uso essas 4 bases, porque eu preciso do meu desenvolvimento intelectual, eu preciso do meu conhecimento, mas eu preciso também meditar sobre a mensagem evangélica. Eu preciso sentir essa mensagem em mim e a partir do momento que eu estudo, eu entendo a minha condição, eu medito sobre as minhas dificuldades, eu sinto a necessidade de transformar, eu coloco em prática, eu vivencio. Dessa forma, eu vou estar também mudando a minha sintonia, eu vou estar religando com as energias superiores, né? Eu vou estar religando com as vibrações harmoniosas, vou estar sendo amparado pela espiritualidade maior, mais evoluída, e mesmo que haja as influências espirituais, nós vamos ter forças para não cedermos, para não nos deixarmos influenciarmos e aí não termos dificuldades com os nossos pensamentos e as nossas ações.
E ele diz o seguinte, né? Emmanuel fala no livro O Consolador, que duas asas nos conduzirão às esferas divinas. E ele diz que essas duas asas são as asas do conhecimento, que é traduzido através da sabedoria, e as asas do amor, da afetividade. Então, são essas duas asas que nos levarão às esferas divinas, que nos levarão à evolução espiritual, né? A da sabedoria, que nós vamos adquirir através do conhecimento, do desenvolvimento do nosso intelecto, estudando o Evangelho, mas também meditando em torno da mensagem do Cristo. E a outra asa seria a asa do amor, que é através do sentir, do entendimento, do sentimento, do entendimento da necessidade da nossa transformação. E colocarmos em prática, no nosso dia a dia, o que nós conhecemos, o que nós meditamos, entendendo a nossa necessidade. Então, o estudo é vida, né? Colocar em prática o meu conhecimento. Aí nós vamos estar entrando em sintonia com a espiritualidade superior. Então, não basta nós estarmos na casa espírita, né? Participar das palestras, né? Beber a água fluidificada, se a mensagem trazida ela não for meditada, sentida, se nós não colocarmos em prática. Dessa forma, nós estaremos dificultando o rompimento, a libertação dos processos obsessivos, como disse aqui na mensagem lida no início. Quando nós entendemos, meditamos, sentimos, desenvolvemos as asas do amor, nós vamos inclusive entendendo os nossos algozes, entendendo esses irmãos que também precisam serem guiados para a luz. Dessa forma que nós possamos buscar no Evangelho do Cristo, interiorizar a mensagem trazida por Jesus. Jesus esteve entre nós, ele nos escreveu uma linha, mas ele vivenciou todo o seu conhecimento, todo o seu amor, toda a sua afetividade e deixou o seu exemplo para que nós pudéssemos segui-los e chegar até Deus. Então, que nós possamos fazer do ensinamento, do conhecimento do Evangelho de Jesus, a mensagem que nós possamos meditar, sentir e vivenciar. E agindo dessa forma, nós estaremos evoluindo e também contribuindo para a evolução em termos de conhecimento a esses nossos irmãos que se encontram no plano espiritual, mas que por ignorância e por dificuldades nossas, nós contribuímos para que eles permaneçam nessa condição. Então, que nós possamos, através desse conhecimento, dos esclarecimentos desta noite, pensarmos que, ao melhorarmos, ao trabalharmos as nossas dificuldades, a desenvolver a nossa moralidade, as nossas virtudes, nós estaremos ajudando a nós mesmos, mas estaremos ajudando também os nossos irmãos que ainda precisam da luz. Não esquecendo que nós somos cooperadores do Criador para a grande transformação deste planeta que nos acolhe e que nos ampare. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos ilumine e que nós possamos ter uma semana de muita paz, de muitas vitórias e de muitas transformações. Agradecendo sempre a presença da espiritualidade amiga que aqui esteve conosco, nos amparando e nos auxiliando. Que os benfeitores espirituais possam neste momento fluidificar as águas, trazendo dos laboratórios celestes os medicamentos necessários de acordo com o merecimento e a necessidade de cada um de nós. Muita paz, que Jesus nos abençoe, muita gratidão e um beijo no coração de todos. Que assim seja.